Bom, chegando para falar aqui umas abobrinhas desse empate entre Vasco e Mirassol, 1-1. Mais uma partida do Vasco que acho que não gera nenhuma empolgação, não dá nenhuma esperança, um motivo a mais para acreditar. O Vasco jogou sem o Thiago Mendes, né, que teve aí uma disenteria, o que parece. Uma disenteria, não, uma gastroenterite, né? É, então teve um desfalque importante no meio-campo, entrou o Tietchan no lugar dele. Em relação ao jogo passado, ele começou com o Spinelli no lugar do Brenner, que também estava com gastroenterite, e o Ramon Rick, né, de titular aí no lugar do Nuno, acredito que mais por opção técnica. E aí o Vasco dessa vez começou o jogo, ao contrário do jogo lá em Medellín, que o Vasco começou tendo um pouco mais a bola, comandando as ações. Dessa vez o Mirassol teve mais a bola, principalmente ali nos primeiros 20 minutos, acho que depois ainda que o Mirassol não tenha conseguido ali criar grandes chances nos 20 minutos que teve um pouco mais a bola no pé, teve um pouco mais do controle da posse. Um Vasco que estava sofrendo, errando muito ali na saída de bola, nas jogadas. O Caio Barros erra uma bola ali logo no primeiro minuto, um cara que erra na saída de bola com uma frequência alta, e o Pedro Manuel parece acreditar muito no Caio Barros para fazer a saída de três, para ser um cara que recebe a bola e inicia ali o ataque direcionando, uma ideia que eu particularmente acho péssima. Mas mais uma vez ele fez essa saída de três com o Caio Barros aparecendo entre os zagueiros, em alguns momentos ali quase que fazendo um papel de zagueiro mesmo ali, né, entre o Robert Renan e o Cuesta. E aí depois o Vasco começou a se soltar no jogo, né, ir um pouquinho mais para ataque, ter um pouco mais a bola, mas ainda assim de forma muito, não sei se é organizada ou organizada demais ou desorganizada. E aí tem o gol do Mirassol, que é um gol para mim que é patético, assim, é inaceitável. Eu acho que é difícil você olhar para aquele gol e aceitar um cruzamento meia altura, relativamente fraco, não tem nenhum bloqueio, não tem nenhum jogador atrapalhando, a bola passa pelo Cuiabano e pelo Cão Barros, e o cara antecipa ali o Puma para desviar na pequena área. Então, assim, o Beabá saindo cruzamento, sei lá, como é que não tem ninguém cortando essa bola fácil, baixa, fraca no primeiro pau. O Reinaldo, acho que foi o Reinaldo que bateu um bom batedor, ele bateu, né, a bola abrindo. Talvez a bola seja um pouco rápida, né? Mas assim, é aquela coisa que você não consegue cortar esse cruzamento, que não tem um bloqueio, não tem uma grande movimentação, não tem nada. É muito difícil. É muito difícil você ver isso, né? Porque é muito fácil fazer gol no Vasco. Assim, é surpreendentemente fácil fazer gol no Vasco. Basta você tentar fazer o gol que você consegue normalmente. E aí o time depois dali começou a sair um pouco mais para ataque. Acho que depois do gol teve até um pouco de momentos ali que se perdeu e o Mirassol chegou um pouco à frente ali para tentar alguma coisa, mas eu acho que tinha muita dificuldade. O Ramon Rigg acabou jogando como um 10, né? Às vezes na marcação ali, quando o Mirassol estava saindo com a bola, o Ramon Rigg aparecia como um segundo atacante, como um meio ofensivo, num 4-4-2, parecido com o que o Nuno fez no outro jogo. O Adson aberto na direita, o Andrés Gomes na esquerda e o Cão Barros e o Tietchan por dentro. E aí era um time que tinha poucas ideias, né? O Cão Barros não é um cara que cria, não é um cara que tem um bom passe. O Tietchan também é um cara que muito mais circula ali, fica, né, se movimentando em campo, mas ele não vai achar uma boa bola, ele não vai fazer uma transição, ele também dificilmente vai ter uma boa arrancada a essa altura da carreira dele, ele não é mais o Tietchan de 6 anos atrás. E o Ramon Rick ali jogando perto do gol, ele teve algumas oportunidades, teve um chute ali que ele quase fez o gol, ele teve uma bola que ele chegou na linha de fundo, tocou para trás, teve uma outra ali que ele ajeitou, fez algumas boas participações, um pouco de senti que ele podia ter participado um pouco mais ou até arriscado mais na participação, ter entrado um pouco menos na área, aparecido um pouco mais na entrada da área. E aí acho que as jogadas do Vasco aconteciam basicamente pelas laterais, né? Cuiabano e Andrés Gomes ali, muito em jogadas individuais. O Adson e o Pumita também, muito mais o Adson do que o Pumita, mas é aquela coisa, o Adson recebe, toca pro Puma, Puma toca no Adson, e o Adson tenta passar para cima e tenta partir para cima e ver o que dá. Da mesma forma no outro lado, ainda com talvez menos passes, mas o Cuiabano partindo para cima e tentando alguma coisa, o Andrés Gomes partindo para cima e tentando alguma coisa. Um Spinelli muito pouco envolvido, né, não consegue ganhar a bola aérea, não conseguiu fazer bons pivôs na maioria das vezes. Com alguma dificuldade ali, né, de arranjar espaço para ter uma finalização, de se deslocar, se desgrudar da marcação e aparecer livre em algum momento para finalizar. Então, o primeiro tempo do Vasco foi bem pobre, assim, no geral. Na maioria das vezes que a bola chegava na lateral, todo mundo entrava na área e ficava basicamente os dois zagueiros e o Barros ali próximo aos zagueiros, bem mais atrás, o meio-campo completamente vazio, no meio ali, tipo, da entrada da área, da linha da área até os 20 metros para trás, né, que seria, sem ninguém, aí os dois abertos, todo mundo entrando na área.
E aí eram cruzamentos em vão, acho que o Vasco não levou perigo praticamente nenhum cruzamento no primeiro tempo, se é que não foi nenhum. E mas já começou a ensaiar de certa forma uma pressão, um certo abafa, mas com pouca jogada de passe, pouca jogada trabalhada. Acho que teve uma ali do Adson que ele toca no fundo para o Ramon Henrique chegar no fundo, ele cruza para o Spinelli chegar dividindo. Teve uma outra ali no final do primeiro tempo, que é uma jogada que, se eu não me engano, o Cuiabano toca para o Tietchan toca para o Ramon Henrique, que acaba fazendo, de certa forma, um pivô ali para tocar rasteiro para o Andrés Gomes chegar, batendo de esquerda, ele chega para dividir com o zagueiro. E aí o Vasco volta para um tempo com um pouco mais de ímpeto, acho que o Mirassol acaba recuando demais, acho que aí também tem um pouco do mérito do Vasco de não ter permitido os contra-ataques do Mirassol, ainda que o Mirassol não tenha tentado tanto assim na minha visão, né? Acho que o Mirassol ficou muito preocupado em cozinhar o jogo, administrar a vantagem ali, numa lerdeza, aquela coisa do Walter ficar fazendo uma cera exacerbada. É, depois eu falo disso, mas assim, a cera que ficou ali, né? O Mirassol o tempo todo, em vez de tentar, né? Assim, acho que o Vasco está numa situação muito delicada, a gente sabe como é que é o Vasco em termos de torcida, em termos mentais, assim, que é muito fácil às vezes a pressão da torcida virar contra os jogadores, ou os jogadores ficarem muito nervosos e ficar aquele silêncio em São Januário, aquelas vaias, aquela pressão quando algo dá errado. Nessa, acho que se o Mirassol tentasse trocar um pouco de passes, cozinhar o jogo com a bola em jogo, fazer o Vasco correr atrás, poderia gerar faltas para o Mirassol, cartões para o Vasco, dar aquela irritação nos jogadores, na torcida, aumentar a pressão, e o Mirassol não tentou isso em momento algum, e também porque o Vasco não permitiu tanto, mas acho que principalmente porque o Mirassol não tentou. E aí o Pedro Manuel começou a botar o time para frente, se não me engano, a primeira alteração dele, deixa eu ver aqui, acho que foram Nuno e o DVD no lugar do Tietchan e no lugar do Adson. Aí eu confesso que a essa altura do jogo eu não teria tirado o Adson. É, achei que o Adson estava participando muito bem. Acho que o Vasco do primeiro tempo era um Vasco que jogava de forma muito individual. Assim, né? Tipo assim, a bola vai para o Adson tenta uma jogada individual, a bola vai para o Andrés Gomes, ele tenta uma jogada individual. É, então achei que o Watson, em alguns momentos, ele cortava e tentava se associar muito com o Puma, algumas vezes ele partia realmente para dentro, vindo até para a esquerda, para trocar passes com o Andrés Gomes. Então achei que o Watson não tava tão mal, talvez ele fosse uma opção, até dando um pouco mais de liberdade para ele jogar um pouco mais por dentro. E aí, mas por outro lado também gostei do Andrés Gomes ter ido para a direita, ele entra, bota ali aos 60 minutos, né, aos 15 do segundo tempo, o Nuno e o DVD no lugar do Adson e do Tietchan, que eu achei bom, porque recua um pouco o Ramon Henrique, que eu acho que o Ramon Henrique é muito mais um 8 do que esse 10, é um cara que vai dar passes, é um cara que vai receber e vai arrancar, mas ao mesmo tempo senti um pouco mais também de coragem do Ramon Henrique, pode ter sido um pouco de nervosismo, acho que esse é o primeiro jogo dele, não, acho que é o segundo jogo dele como profissional, mas a gente sabe que o momento do Vasco não é bom. É, Acho que ele errou algumas coisas ali técnicas, né, alguns passos que ele se precipitou, tentou umas cavadinhas, mas o Vasco já começava a pressionar e acho que começava a melhorar um pouco já também. Eh, mas ainda assim insistindo muito em cruzamento, acho que o Nuno deu um pouco mais de jogo pelo meio, de receber, acho que o Nuno é um cara que gosta de ter a bola, um cara que gosta de trocar passes, e não é um cara que fica parado, é um cara que se movimenta bastante, ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, ainda que ele prefira talvez um pouco mais cair um pouquinho mais para uma meia esquerda, né, para jogar com a direita, assim, olhando para o campo aberto. E ainda assim, o Vasco insistindo muito nos cruzamentos. E aí acho que o Vasco melhora de vez quando entra o Jair, entra o Piton também, não necessariamente por causa da entrada do Piton, mas porque entra o Jair é um cara de muito passe, né, muito controle da bola, e aí acho que o jogo do Vasco começa a fluir melhor nesse passe de pé em pé, acho que tanto do DVD, o DVD também é um cara que gosta muito de receber, tocar e passar no espaço. É, Acho que o DVD tem que ser mais utilizado. Gostei da entrada dele, ainda que ele não tenha feito grandes coisas. Gostei da entrada dele. Achei que as mexidas, na verdade, do Pedro Manuel melhoraram o time, assim, também pela questão da abafa. Então, o Vasco começou a criar chance, mas também não. Criar chance não, mas começou a empurrar o Mirassol para trás, abafar, e principalmente sem deixar espaço atrás, que acho que era o principal, de não ficar aquele sufoco, aquele vai e vem. Acho que o Léo Jardim não fez nenhuma grande defesa no jogo. Lembrando aqui, né? Acho que não, no segundo tempo não me lembro de nada. Aí o Vasco começa a empurrar para trás, acho que o Jair conseguiu dar um pouco esse controle, essa cadência, o Nuno apareceu muitas vezes pelo meio, mas de novo, acho que faltou muito esse chute da entrada da área, porque a bola muitas vezes rodava ali na entrada da área, e aí quando a bola ficava ali na entrada da área com o Nuno, ou com o Jair, ou com o DVD, a bola sempre no fim caía na lateral, né, para cair num cruzamento que o Spinelli infelizmente não aproveitou, acho que é,
Ele no Verratti, que o Verratti era uma máquina na bola aérea, né, ele é um cara que incomodava muito, ocupava os espaços, ganhava dos zagueiros, brigava muito. O Spinelli é um cara brigador, mas ele também não é alto pra caralho, não é não tem excelência no cabeceio, nem excelência técnica, então, os cruzamentos na maioria, eu vou te dizer, foi em banda. Eu acho que teve, 10 escanteios, sei lá, 9 escanteios, e nenhum escanteio foi minimamente perigoso, assim que eu me lembro. Acho que o Mirassol teve pelo menos 3 escanteios perigosos, e deve ter tido metade dos escanteios do Vasco. Então a bola parada ali do Vasco também funcionando muito pouco. E aí entra o Rojas, achei que o Rojas fosse sanar esse problema, ele entra no lugar do Barros. Gostei da alteração do Pedro Manuel, foi ousado. É, botou o time para frente, mas aí eu achei que o Rojas entrou, né? Em alguns momentos ele estava atrás do Jair. É, quando o Vasco tinha bola, ele armando o jogo ali praticamente do meio campo, e aí eu acho que o Rojas não funciona tão bem assim. Acho que ele é um cara que inventa muito e arrisca muito, né? Ele é um cara que eu acho que é o cara que arrisca o passe, arrisca o chute. Entendo que ele tenha ficado talvez atrás do Jair, porque o Rojas é muito mais rápido que ele e que o Nuno. Para caso perca a bola, ele consiga correr atrás, ainda que ele não seja o grande marcador. O Jair está voltando de lesão, então acho que pode ter sido por isso. Mas eu senti falta do Rojas ali mais próximo à área, porque se o Jair está um pouco mais recuado, recebendo a bola e achando esse passe por dentro, é, acho que o Rojas recebendo ali na entrada da área, ele é um bom cara para conseguir achar esse passe para o David, infiltrando para o Andrés Gomes, ou para os laterais, para o Spinelli, e até o chute da entrada da área, que eu senti muita, muita falta hoje. Assim, um chute que eu falo é um chute bom, né? Aquele chute que você olha e fala assim, pô, o cara realmente teve a chance de chutar, chutou. É, e o Andrés Gomes, que acho que alterna, né, mais um jogo que ele alterna muitos bons e maus momentos. Em alguns momentos parece muito desligado, muito displicente, acerta um drible e emenda num passe ruim, acerta um drible e tenta outro drible absurdo, é, faz uma boa jogada e chuta de qualquer jeito, e se desliga e de repente abandona a jogada na marcação, e ele consegue achar o gol ali de esquerda, né, com a perna ruim, num chute talvez até um pouco improvável, a bola vai no ângulo, é um golaço. E acaba dando um pouco de tranquilidade. Esperava até que o Vasco viesse por um pouco mais de abafa. Ele continua empurrando o Mirassol para trás. O Mirassol já aparecia sem forças, né? Acho que para o Mirassol um empate aqui em São Januário era bom. E, e é isso, né? Acho que o Vasco ali também na reta final não conseguiu. Acho que o Vasco fez o suficiente para empatar, mas não fez mais para ganhar. E aí acho que é mais um jogo como o do Independente Medellín, que foi aquele gosto, tipo assim, cara, se a gente fosse um pouquinho melhor, se a gente tivesse um pouquinho mais de força, se a gente fosse um pouquinho mais eficiente, era um jogo que era pra gente ter ganhado com até certa tranquilidade. É, e aí é isso, né? Acho que alguns jogadores que entraram ali foram bem. Acho que a entrada do Piton foi boa, ele tenta ali os cruzamentos, mas eu acho também que vale conversar com o time e falar assim, cara, para quem que vocês estão cruzando, assim, né? Quando o Piton recebe uma bola, ele cruza, beleza, isso deu muito certo com o Verratti, mas assim, o Spinelli no treino tem esse aproveitamento absurdo de cabeça, a gente insiste tanto nesse cruzamento na bola aérea, e muitas vezes aquele cruzamento que não é nem da linha de fundo, é um cruzamento que vem da intermediária, né? Que ele precisa realmente acertar uma cabeçada forte na direção do gol. Não é uma cabeçada fácil, então precisa ser um bom cabeceador. Tem gente suficiente na área para isso? Será que não é uma opção melhor um passe por dentro, uma bola na entrada da área, uma tabela? É, então acho que essa é uma reflexão que precisa ser feita do Vasco. Deixa eu ver aqui o número de cruzamentos, é, porque você ficar alçando a bola na área, é claro que, né, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, mas o que que isso te dá na prática né, o Vasco teve 9 escanteios, acho que pouca coisa de 4 chutes, finalização de fora da área do Vasco, cara, eu acho muito pouco. Eu acho que você tem que chutar de dentro da área, 16 finalizações de dentro da área eu acho muito bom, mas 4 finalizações de fora da área eu acho muito pouco. Para um time que está ali com a bola, né, acho que no segundo tempo o Vasco teve a bola ali por 60% do tempo. Né, deixa eu ver aqui, 58 no jogo, 66 no segundo tempo. Então você tem que, na minha visão, chutar um pouco mais. É, deixa eu ver aqui, você tem a estatística das finalizações. Grandes chances, ações com a bola na área adversária, faltas sofridas, impedimentos, chutes defendidos, finalizações dentro da área, finalizações para fora, finalizações no gol, né? A gente teve 4 finalizações no gol só, ou seja, muito pouco ainda. A gente tem 16 finalizações, 20 no total, 16 dentro da área e apenas 4 vão no gol. Acho que o Walter não fez nenhuma grande defesa. Cruzamentos, o Vasco deu 37 cruzamentos e acertou 5. E aí que tá, eu acho que o Vasco tem bons cruzadores. Acho que o Adson cruza bem, acho que o Mita cruza bem, acho que o Piton cruza bem, o Cuiabano cruza bem, o Andrés Gomes, de certa forma, cruza bem. Teve algum momento ali do jogo que era o Tietchan batendo escanteio, né? Que eu acho que porra, é ruim, para ser preciso, assim, para ser direto. É,
Então acho que vale pensar se essa bola aérea não deveria se esse cruzamento não deveria ser pelo menos de outra forma, uma forma que surpreendesse mais, um cruzamento rasteiro, ou realmente uma jogada na entrada da área, tipo assim, cara, fala para o Spinelli assim: "Corre igual adoidado pra dentro do gol, você vai atrair o zagueiro e vai esvaziar ali a entrada da área e a gente vai dar essa bola na entrada da área". Porque hoje em dia, acho que a gente se acostumou aí a ver overhead nos últimos tempos, mas hoje em dia acho que a bola do Vasco aérea não é tão ameaçadora quanto foi nos últimos 2, 3 anos. E aí, e é isso, né, acho que as mexidas melhoraram o time, porque o Vasco precisava fazer o gol, acho que também contou muito com a cumplicidade do Mirassol que recuou, mas sempre fica aquele algo a mais, né, fica faltando aquele algo a mais, não é algo que empolga, que você sai realmente com aquele sentimento, tipo assim: "Jogamos para ganhar". Não, é aquela coisa, tipo assim, tínhamos que ter jogado mais para as condições de jogo que se apresentavam, tínhamos que ter jogado mais para pra vencer. Então a gente, né, a gente olha agora para o jogo contra o Independente Medellín, não sei se dá para esperar tanta coisa assim. Eh, eu, vou falar aqui rapidamente agora, já passando para um cenário mais geral, aí falando do que eu achei, né, resumindo aí o que eu achei do jogo. Achei que o Vasco, começou um pouco, fofo na marcação, fofo nas suas intenções, deixando o Mirassol um pouco mais com a bola. Acho que poderia ter tentado uma pressão um pouco maior, principalmente na saída de bola e nos contra-ataques. Achei o Vasco jogando de forma muito individual, principalmente no primeiro tempo, poucas associações, pouca troca de passes. Acho que Tietê, Ramon Henrique e e e Caio Baixo no meio-campo funcionou muito mal. Eh, Achei que as mexidas levaram o time para frente, mas muito mais numa questão de abafa do que numa questão de qualidade. Achei que até que o Vasco teve um pouco mais de qualidade por ter botado jogadores que gostam de ter a bola no pé, que gostam de trocar passes, que são eh o Nuno, o Jair e o Rojas também, que é um cara que gosta de partir, que se ele vê o espaço ele tem coragem para jogar. Achei que o Watson no primeiro tempo foi melhor que o Andrés Gomes, em termos de tentar se associar, de dialogar, de conversar, de trocar passes, né, buscar jogadas diferentes, se apresentar mais para o jogo. Achei que o Watson foi melhor, mas no final o Andrés Gomes acabou fazendo gol. O Caio Barros acho que é um cara que deu o que tinha que dar. Acho que tem que servir agora como um bom reserva. Falaram que o Vasco fechou com o Sousa. Confesso também que eu não sou muito familiarizado, mas acho que o Vasco precisa de alguém que saia jogando melhor. Não sei se o Jair tem condições físicas de ser o camisa 5, um cara que vai recompor, mas eu cogito seriamente um Vasco com 3 zagueiros. Acho que é uma boa coisa. E uma coisa que eu acho que a gente usou pouco hoje é o Robert Renan, que acho que é o principal jogador do Vasco, por incrível que pareça, um dos principais jogadores do Vasco na qualidade do passe. Então acho que esse foi o cenário do jogo do Vasco, né, muito mais na base da pressão, o Spinelli muito mal. Então, assim, se eu tivesse que dar as notas agora, assim, né, partindo todo mundo do 5 no jogo, eu daria para o Léo Jardim 5, acho que ele não fez nada. O Puma acho que também, né, fica ali entre o 5 e 5,5, porque também não fez muita coisa, né, não acho que os cruzamentos dele foram falhos, acho que ele apoiou um pouco abaixo do que ele costuma apoiar e defensivamente não foi, tão exigido. Acho que ele tinha que ter ido melhor nos cruzamentos dele, nas opções, ter tentado um pouco mais de jogada individual ou chute mesmo, de alguma forma. O Cuesta, acho até que ele foi bem, acho que ele ganhou alguns duelos individuais ali, então daria um 6 para o Cuesta, daria 6 também para o Robert Renan, não acho que ele falhou, acho que ele foi bem ali em algumas bolas. Para o Cuiabano, acho que eu dou 4,5, não acho que ele tenha apoiado tão bem hoje, 4,5, 4, e acho que ele falha ali no gol, acho que aquela bola não pode entrar no primeiro pau do jeito que entra. Por Caio Barros, eu daria acho que 3,5, acho que ele não agregou em nada ofensivamente ou com a bola no pé. Ele falha ali no primeiro momento do jogo, que eu acho que já gera uma atenção para o time, e eu acho que no gol do Mirassol ele também falha, porque a bola passa ali na frente dele e ele não faz a leitura certa da jogada, não corta o cruzamento. Se ele não tá ali para cortar o cruzamento no primeiro pau, meia altura, eu não sei para que ele tá ali, né? Poderia até tirar um pouco do Pumita ali também, porque o cara se antecipa ao Pumita, mas, né, foda, a bola passa na frente do Cuiabano e do Caio Barros e o cara se antecipa ao Pumita, então não sei quanto desculpa teria realmente o Pumita nessa bola, ou se ele foi mais no improviso ali. Para o Tietchan eu daria 4, né, acho que ele não marcou muito, não gerou jogo, não fez grandes coisas. Para o Ramon Henrique, acho que eu daria 5,5, acho que ele foi relativamente bem ali, criou algumas boas chances enquanto teve em campo ali, né, teve o chute dele, teve 1 ou 2 bons passes, que ele achou uma boa bola, mas senti falta de um pouco mais de coragem. Entendo que ele jogou ali 45 minutos numa posição um pouco diferente do que ele vinha jogando. Para o Watson daria 6, acho que ele participou bem do jogo, acho que tem que melhorar o chute, tem uma bola ali no contra-ataque dele, que ele, em vez de, tipo assim, ele corta para a esquerda e nitidamente ele vai chutar, o zagueiro tá indo para bloquear o chute dele, cara, ele tem que cortar a bola pro fundo. Ele vê que o zagueiro tá vendido já, era um contra-ataque, ele ia sair na cara do gol se ele dá o corte no zagueiro. Então daria um 6 para ele também. Por Andrés Gomes, acho que eu dou 6,5 por causa do gol, e porque tentou bastante, mas ainda assim, né, um pouco abaixo daquele Andrés Gomes que a gente viu no passado, né, nos 6 últimos meses do ano passado. E para o Spinelli, acho que eu daria um 4, acho que não fez porra nenhuma em campo, né,
um 3,5, mal tocou na bola ali, em alguns poucos momentos até conseguiu dar prosseguimento em uma jogada ou outra, mas um jogador que tem muita dificuldade com a bola no pé fora da área, e que dentro da área não tem sido um atacante que tenha aparecido para finalizar, né, ele não tem se desmarcado os zagueiros, aparecido para fazer uma tabela, um pivô, então daria um 4 para ele. Para os que entraram, acho que para o Nuno eu daria um 6 também, acho que ele 6, 6,5, acho que ele participou bem do jogo, né, cadenciou, conseguiu direcionar o ataque. Achei que foi uma boa partida do Nuno, para ser honesto, acho que o Jair entrou bem também, daria um 6 para ele. O Piton daria um 5,5, achei que o cruzamento ali, né, do gol acaba sendo de certa forma dele, um cruzamento errado, mas acho que ele insistiu muito em cruzamentos que não estavam sendo efetivos, mas que de alguma forma ali o Piton voltando ao time para dar confiança e tal. Achei que ele foi razoavelmente, né, ajudou a melhorar o time. 5,5. O DVD eu daria 5,5 também, acho que ele tentou ali uma bola ou outra, acaba fazendo gol ali naquele lance que, que ele estava impedido e tal. Fez algumas boas movimentações ali, mas podia ter feito um pouco mais também. E para o Rojas daria 5,5 também, jogou muito longe do gol, achei que ele naquela posição não é a melhor posição que ele rende. E para o Pedro Manuel, acho que eu daria um 6,5 também, acho que ele teve coragem ali de botar o time para frente, a escalação foi a padrão, achei até que ele entrou com o time um pouco defensivo demais, né, com o Tietchan, Ramon Henrique e um pouco conservador, né, Tietchan, Ramon Henrique e Cão Barros. Mas depois ele mexeu o time, jogou o time para frente, acho que nisso ele teve coragem, né, de botar, por exemplo, o Piton, que é um cara que vem sendo muito criticado e que muda um pouco o perfil do lateral. O Cuiabano é um cara que conduz muita bola, né, parte. O Piton é muito mais um cara de tabela, passe e cruzamento. Então daí um 6,5 para ele, né? Então acho que hoje para o Vasco é urgente a contratação de camisa 9. Acho que não dá para você seguir uma temporada sem ninguém para fazer gol, né? Você olhar assim, vamos supor, estava hoje ali, vai estar perdendo de 1-0 e você olhar para o campo e falar assim, beleza, a gente vai empatar, com certeza a gente vai empatar. Quem vai fazer o gol? Não sei, né? O artilheiro do time no brasileiro é o Thiago Mendes, com 4 gols. Na temporada acho que é o Spinelli com 6 ou algo assim. Então é muito difícil. A gente sofreu com isso em 2023, quando a gente subiu, que tinha o Pedro Raul no time, e quando chega o Verratti, né? O Verratti que não é um craque. É, ele chega e faz uma diferença absurda, porque ele é um cara que simplesmente você vai jogar bola na área como hoje, você vai jogar 20 bolas na área como hoje, cara, uma vai ser gol. Uma ele vai cabecear e vai ter rebote, uma ele vai cabecear e vai ser gol, o goleiro vai falhar, ou ele vai chamar 2, 3 zagueiros para ter que marcar ele e alguém vai sobrar livre. É, então, assim, jogos como esse contra times fracos, né, que o Vasco está ali martelando, você tem um jogador que faz gol, que você sabe que assim, caralho, irmão, esse cara, se a gente ficar jogando a bola na área, ele vai fazer gol. O Vasco não tem esse cara. Então acho que hoje é urgente para o Vasco, assim, mais do que um 5, um zagueiro, um lateral, um meia, tudo. Cara, é um cara para fazer gol, um cara que tire gols da cartola. Isso eu acho que faria diferença hoje para o Vasco. Acho que camisa 10, assim, meio armador, vai ter ali se revezando o Nuno, o Thiago Mendes, o Rojas e tal. Os pontas, acho que eles oscilam muito também. É, né, os volantes ali, acho que o Cambarros, apesar de eu não gostar tanto dele, ele acho que quebra um galho, né? Acho que ele não é um cara que. Acho que ele é um cara que não agrega, mas ele também não afunda o time. Ele é um cara ruim, né? Mediano para baixo, assim. Acho que tá ali meio que no nível do Vasco, acho que ele não é uma urgência. Então, assim, por exemplo, eu vi o Vinhas do Uruguai, né, na Copa, que é um jogador jovem, que jovem não, mas tem 26, 27, mas é um cara muito físico, bom na bola aérea, que consegue participar muito bem fora da área também para fazer um pivô, dar um passe. Se o Vasco está gastando dinheiro no Sousa, no Deossa, assim, eu traria esse cara, mano. Para mim, a urgência do Vasco hoje é um 9. Hoje a gente olha para o banco, a gente estava com o Spinelli em campo, a gente queria mexer no time e não tinha ninguém no banco, né? Talvez a opção era o DVD, que não chega a ser um 9, né? Mais um segundo atacante. Não é um grande cabeceador, por exemplo, ele é um cara muito mais ali de finalização de entrada da área ou do início da área do que um 9zão. O Brenner também já se mostrou não ser esse cara. Então acho que se o Vasco não trouxer um 9 bom, um 9 que faça gols, o Vasco vai sofrer muito nessa temporada. E outra coisa que eu gostaria também de ver é mais liberdade para os zagueiros do Vasco construírem a jogada. Acho que é, o Robert Renan tem que ser uma arma do Vasco, assim, ele tem que ter mais liberdade para avançar e dar passes, porque ele é um cara muito bom no passe. Né? Se a gente diz, né, todo mundo fica falando, ele é um zagueiro que tem qualidade. Então ele não adianta ele dar o passe pica dele, quando ele está na área do Vasco, ele achar um passe muito bom que vai tocar no Thiago Mendes a 80 metros do gol, né? Ele vai receber a bola ali na lateral da área do Vasco e vai tocar uma bola que vai quebrar 15 linhas, aí, 15 metros para frente, aí ele vai dominar e depois vai tocar a bola lá no Puma, a 80 metros do gol adversário. Acho que ele tem que receber uma bola
ter mais liberdade para receber uma bola ali no meio-campo, depois no meio-campo, a 40 metros do gol, e poder de fato arriscar um passe, tendo cobertura para ele, tendo pessoas para pegar as costas dele. Então acho que o Robert Renan tem que ser mais usado como arma do Vasco. Acho que a gente tem que olhar para o time, ver o que a gente tem de bom e tentar potencializar isso de alguma forma. Então acho que é isso, né? Acho que é mais uma partida do Vasco meio broxante no sentido geral, né? Acho que ninguém se empolgou, fica aliviado de não, pelo menos não ter perdido, mas fica sempre aquele gostinho do tipo assim, cara, esse é o máximo que o time pode dar, eles não conseguem entregar um pouco mais. Acho que também é muito difícil de ver um grande progresso ainda com o Pedro Emanuel, né? O cara provavelmente não conhece muito bem o elenco, está conhecendo agora, não teve também tanto tempo assim de treinar, para treinar o time. E tá vindo um jogo atrás do outro, né? Vai chegar agora em momentos decisivos, vai ter o jogo contra o Independente Medellín, depois vai ter Brasileiro e depois Copa do Brasil. Então acho que é isso, né? Acho que hoje faltou no primeiro tempo muito coletivo, no segundo tempo faltou muito poder de fogo pro Vasco. Beleza? Essas foram as abobrinhas aí desse Vasco 1, Mirassol 1.